Faltam 2 meses pro Enem e você ainda não conseguiu aumentar aqueles 40 pontinhos ali na competência 1? Então vamos comigo que a gente vai começar um intensivo aqui de questões gramaticais para melhorar a nota na competência 1 da redação do Enem. Vambora? Oi gente, aqui é a professora Helena Faria e a gente está de volta aí com os nossos vídeos da oficina textual, dessa vez para conversar sobre os principais problemas da competência 1 da redação do Enem. Então já vou te pedir aí, ó, para deixar aqui a sua inscrição, ativar aí as notificações, porque eu te garanto que vai valer a pena acompanhar aqui com a gente todo esse processo, tá bom? Para essa série de vídeos aí falando sobre a competência 1, sobre problemas da competência 1, eu escolhi começar com ela, a crase. Então vamos entender direitinho hoje o que é a crase, de maneira bem simples, bem direta, tá? Não vou ficar enrolando muito não, pra gente saber quando ela acontece e o que a gente precisa para reconhecer a necessidade dela ali num texto dissertativo argumentativo, tá? Então, primeiro, a crase é o nome de um fenômeno fonético, um fenômeno sonoro, em que acontece a junção de 2 sons de vogal idênticos. Esses sons se juntam e são pronunciados como um som só. Em língua portuguesa, esse fenômeno é principalmente ligado a casos de regência e é marcado pelo sinal grave, esse sinalzinho bonitinho aí, viradinho assim para trás. Saber essa terminologia para escrever a redação não faz diferença nenhuma, tá, gente? Só se você for fazer algum concurso público que cobra esse tipo de conteúdo. Para escrever a redação, você precisa saber usar direitinho a crase, só. O miserável é um gênio! E para saber usar, é importante entender aí o que é essa tal dessa regência. A regência é um fenômeno em que acontece uma relação entre termos, entre expressões dentro de uma frase, em que um termo comanda a existência de outro termo. Esse termo que comanda, a gente chama de termo regente. E o outro, a gente vai chamar de termo regido. O termo regente pode ser um verbo, que comanda aí a existência do termo regido, que é o objeto. Ou o termo regente pode ser um nome, que vai comandar a existência de um complemento nominal, que é o termo regido. Por que é importante a gente lembrar isso aqui rapidinho só? Porque esse termo regente, ele pode pedir uma preposição. E quando ele pede uma preposição, a gente precisa saber que preposição é essa. E pode acontecer de ele pedir justamente a preposição a, que é para onde a gente vai olhar aqui agora. Quando então que pode acontecer a crase em língua portuguesa? Quando você tem a junção do a, preposição, com outro a. Lembra que eu falei que é a junção de 2 sons de vogal idênticos? Então, o som da vogal a, preposição, e o som de outro a, que pode ser quem? Pode ser esses 4 aí. Pode ser o a, artigo definido, pode ser o a, pronome demonstrativo, pode ser o a, inicial de outros pronomes demonstrativos, o aquele, aquela, aquilo, ou pode ser o a, inicial dos pronomes relativos, a qual, as quais. Então, resumindo, a crase vai acontecer nesses casos. Você tem que observar se há um termo regente pedindo a preposição a e se o termo que é regido, que está ali completando o termo regente, está acompanhado ou é iniciado de alguma forma por outro a. Vamos observar aí um exemplo de uma frase que poderia estar numa redação aí do Enem ou de outro vestibular. Cabe à escola estimular o pleno exercício da cidadania. Percebam, aqui a gente tem o verbo caber, cabe, que rege, que pede a preposição a. Cabe a alguém ou a alguma coisa. E como complemento, como termo regido aí, nós temos a escola, que começa aí já com o artigo feminino, né, definido a. Então, se eu tenho cabe a escola, eu vou juntar esses 2 as e vou fazer a junção aí na crase, né? Vou marcar essa junção com o acento grave. Então, isso resulta na construção cabe à escola e etc, né? O a aí com acento. Com o que você tem que se preocupar, então? Você tem que tentar aí achar o termo que comanda e ver se ele pede uma preposição e o termo que é comandado e verificar se ele tem ali um a no começo. Uma boa dica é tentar trocar por um termo no masculino.
né? Então, se em vez de escola fosse governo, por exemplo, a gente teria cabe ao governo. E aí você consegue enxergar que tem duas coisas, não é? Que tem a preposição a e que tem o artigo, nesse caso no masculino, o o. Isso é uma boa dica aí para saber se tem uso da crase ou não, tá bom? Ah, por falar em dica, uma outra coisa importante, gente. Em língua portuguesa não existe essa ocorrência aí dessa palavrinha, olha, o a com um acento agudo sozinho. Essa palavra, o a sozinho com um acento agudo, em língua portuguesa não existe. Então, se você tava dando essa bobeira aí, já não vai dar mais. Aproveita que você vai se inscrever aí no canal e também siga a gente lá nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter. E no Instagram, a gente tem uma série de postagens toda segunda-feira, justamente dando dicas para a competência 1. É só procurar lá no Instagram pela hashtag AgoraDica. E aí você vai achar um monte de postagem, dando sugestões ali de como usar certas expressões ou não usar outras expressões. Várias postagens para te ajudar aí na competência 1, tá bom? Então é isso. Essa foi a nossa primeira aulinha aí sobre crase, bem rapidinho mesmo. Sugiro que você agora pegue as suas redações e revise ali tudo que foi corrigido de erro de crase para ver se encaixa nessa lógica. Tenta pensar na lógica e tenta observar isso nos seus textos, tá bom? Na semana que vem a gente volta falando mais um pouquinho sobre crase. Então, se você ainda chegou aqui e não se inscreveu, é a hora de você se inscrever e ativar as notificações aqui do canal, tá bom? E caso você queira ter a sua redação corrigida por uma das professoras aqui do Agora de 7, entre em contato com a gente também pelo link que está aqui na descrição. A gente vai ter o maior prazer em entrar em contato contigo, te apresentar os nossos planos de correção e de consultoria personalizada, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!